Olá, boa noite. A notícia começa agora e a entrevista é com a Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial. Ministra, boa noite. Muito boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Nós é que agradecemos a senhora dar uma entrevista para a gente. Ministra, o governo Bolsonaro destruiu as políticas públicas na área social de um modo geral, mas para a população negra em especial, né? A gente viu um incentivo à violência policial, em operações nas comunidades do Rio de Janeiro, um presidente preconceituoso, racista, e o presidente, as falas dele dão exemplo para o país. A senhora está num ministério que pretende combater esses danos. Qual que é o tamanho desses danos e que medidas que a senhora está tomando? O tamanho do dano ele é enorme, né? Não vem somente do Bolsonaro em si, vem de muito tempo atrás, né? Já vem de muito antes. Desde sempre tem sido, para a população negra, o foco da sobrevivência, que é muito difícil. Mas quando nós entramos, né? Primeiro acho que vale a gente lembrar um pouquinho o que foi 2022, né? A gente sai de um presidente que fala abertamente que ele preferia um filho, né, morto ou bandido do que um filho gay ou que se relacionasse com uma mulher negra. E a gente se livra disso, em parte, retoma a democracia, vai para um GT de transição, tanto na área de mulheres quanto na área de igualdade racial, e entende ali que as políticas públicas na área social não tinham investimento dos últimos 4 anos. Eu ainda vou um pouquinho mais atrás, dos últimos 6 anos, desde o golpe da presidenta Dilma, e onde a gente se via num lugar que somos 57% da população tentando, né, respirar a partir do Ministério da Igualdade Racial. Para mim, né, dentro do GT de transição e logo depois também, quando nós avaliamos toda a questão orçamentária, quando nós estávamos, enquanto sociedade civil, em movimento, nas ruas, lutando, né, pela democracia em si, a gente notava a falta de investimentos de políticas públicas, principalmente na nossa área. Então, é um dano, talvez, aí, irreparável pelos próximos anos, mas a gente está lutando firmemente para combater isso. E é um momento de reconstrução e precisa de orçamento mesmo. Nossa, Kennedy, muito, assim. A reconstrução vai desde nós sairmos de ser uma secretaria, né? Acho que vale lembrar também, falar um pouco sobre isso, porque nós éramos uma secretaria dentro do Ministério dos Direitos Humanos, Família e Mulher, dando a entender, né, que só tem um tipo de mulher e um tipo de família, e que não é a nossa realidade. E aí entra para o Ministério que inicia o ano com 4 milhões para cuidar de 57% da população, com algumas políticas públicas assim inacabadas e tendo que dar conta e responder emergencialmente para uma população que está sofrendo há muito tempo, né? Eu quero fazer uma discussão com a senhora sobre o que é o racismo estrutural no país, as razões dele, toda a herança que a gente tem da escravidão. Nós vamos ao longo do programa aqui, mas tem um fato interessante. A senhora foi jogadora de vôlei profissional e morou nos Estados Unidos. Sim. E a gente viu recentemente na Espanha ataques racistas reiterados contra o Vinícius Júnior, né? Quais são as principais características do racismo no esporte? Tem algo diferente do racismo de um modo geral? Olha, acho que racismo é racismo e ponto, né? Infelizmente, a gente tem tido que lidar com isso cada vez mais. Porém, no esporte, eu nunca consegui entender, e eu falo para você que no lugar de ministra, mas também enquanto ex-jogadora de vôlei e pessoa que esporte e racismo não combinam. Se a gente tem inúmeros casos de superação, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê que a ascensão social nem sempre te livra de racismo. Então, a gente ter um Vini Júnior chegando onde ele chega, sendo exemplo para milhares de crianças e jovens, adolescentes que sonham em ser jogador de futebol. E eu me lembro, aqui eu faço um parênteses, porque quando eu comecei a jogar, o meu sonho era: eu vou jogar, vou ganhar dinheiro com isso aqui e vou tirar minha mãe, né, daqui, dando uma vida melhor, dando uma vida mais segura e tal. Mas, infelizmente, ainda assim, a gente se depara com casos como esse diariamente. Desde o início do ano, a gente tem conversado com a ministra Ana Moser para a gente fazer um programa nacional, né, de combate ao racismo no esporte. Mas um programa, Kennedy, que vá desde a base, porque eu me lembro exatamente de não ter dinheiro de sair da Maré para ir jogar no Botafogo. E ter que pegar 2, 3 conduções e ter que ficar usando, às vezes, o uniforme de escola pública, porque naquela época nos dava gratuidade, ainda bem que começou isso, mas em alguns momentos eu não conseguia ir. Eu não conseguia jogar no final de semana porque a gente não tinha condições. E quantas crianças não passam por isso? Então, tem que ser um programa, que a gente tem batido muito nessa tecla, que vai ser ali desde a base até crescer. E o caso do Vini, para encerrar esse tópico e não me alongar muito,
tem um divisor de águas ali que não foi o caso dele, porque o caso dele não começou agora, vem de muito tempo já. Né? Eu acho que no início do ano a gente lembrar aquele boneco pendurado, né, fazendo alusão ali ao suicídio do Vinícius, foi ali uma coisa extremamente, né, inexplicável. Violenta, agressiva demais. Nossa, o negócio... E aí depois ele ganha um mata-leão, aí as pessoas agridem. Então, qual seria o próximo passo de uma agressão contra aquele menino que é um jovem ali? Mas o divisor de águas para mim foi o posicionamento do governo, assim, como que nós entramos para fazer acordo, como que nós ligamos para a vice-presidenta. Eu mesma falei com ela no domingo, na segunda-feira também, logo após o caso, a gente assina acordo com o Ministério da Igualdade. Então, o nosso posicionamento de não tolerar racismo no esporte, eu acho que também fez ali... A questão dele é que ele é desafiador, ele está desafiando, ele está contestando. Não, isso não é desafio, ele está reagindo. Exato. É uma reação de quem sofreu um preconceito, de um indignado. Isso não é uma... Claro. Assim, como se fosse errada a atitude dele de não aceitar o ataque. Sim, eu jogo até hoje, assim, quando eu tenho tempo, né? Que agora a gente sabe que a agenda está essa loucura. Mas eu fui jogadora de vôlei nos Estados Unidos. Eu cheguei com 16 anos e eu me lembro perfeitamente do preconceito que a gente passava apenas por sermos brasileira. Então, eu tinha uma arquibancada lotada, que eu joguei em Carolina do Norte. Então, você imagina, a faculdade do Michael Jordan, inúmeras pessoas ali que levam o esporte, os Estados Unidos como um todo, levam o esporte muito a sério, gritando ou xingando a gente por sermos brasileiras. E, assim, aquilo, na minha época, quase fez eu desistir do vôlei. Então, eu imagino o que outras pessoas e outras crianças e adolescentes não passam. Eu acho que por isso essa educação antirracista, um programa no esporte, eu acho que essa falha, essa troca de entender que hoje a gente tem pessoas no governo que já saíram desse lugar e que entendem o que é passar por isso, eu acho que vai fortalecer o nosso trabalho e ajudar para que não se repita mais. É um sonho, né? Não, é um sonho que a gente tem que transformar em realidade. Sim. Ministra, explica para a nossa audiência o que é o racismo estrutural. Sim. Se a gente para olhar as estruturas que hoje nos cercam no nosso país, né? A gente, hoje, quando define racismo, o racismo ele já ultrapassou diversas barreiras e camadas, eu diria. Então, tem uma estrutura, e aí a gente tem Cida Bento, que fala sobre o Pacto da Branquitude. Né? O que é o Pacto da Branquitude? Muitas pessoas, às vezes, não qualificadas, adentram espaços de poder e espaços de decisão, porque um amigo, ou um pai, ou alguém que traz e puxa, e vai cada vez mais tendo pessoas em lugares de poder e decisão, sendo pessoas brancas. Quando a gente olha estruturalmente para a nossa sociedade, vamos olhar para a política, né? A gente, historicamente, não é feita para estar ali. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres quilombolas, elas não são vistas por uma parte da sociedade como pessoas em capacidade plena de exercer qualquer que seja a sua profissão. Um exemplo muito clássico do racismo estrutural seria, assim que a ministra Margarete Menezes foi anunciada que ela seria ministra, eu ainda estava trabalhando para um veículo, escrevendo enquanto jornalista, porque sou jornalista também de formação, e senti na pele aquilo e fiz uma matéria dizendo: deixem a ministra trabalhar, deixem a mulher trabalhar. Sem imaginar que à frente, algumas semanas, né, ali à frente, eu estaria recebendo um convite do presidente. Então, essa estrutura que nos cerca hoje, que não é somente também estrutural, eu acho que a gente vale lembrar que a gente tem um racismo institucional, um racismo velado, um racismo acadêmico. Existem vários tipos de racismo que a gente hoje está tendo que lidar, está tendo que combater ao mesmo tempo, mas o estrutural é sempre esse fato de nos negarem espaços de poder, alegando que pessoas negras não estão prontas e preparadas, como nós tivemos durante todo o início do ano e até agora nos questiona o nosso currículo. Acho que por isso é tão importante cada vez mais a gente falar, desculpa me alongar, é porque esse é um tema que me atravessa pessoalmente também. Assim, acho que sempre que a gente pode estar em espaços como esse, assim, de muito respeito, de muita troca, diálogo, porque é muito simples a gente conversar com quem dialoga com a gente de igual para igual. Mas é difícil a gente falar com quem pensa diferente. E quando a gente fala do racismo como um todo, demonstrar em números, sabe? Eu acho que é essencial. A gente tem hoje mulheres negras extremamente subrepresentadas, mas sobre-representadas em espaços de violência. Então, se a gente parar para olhar a pirâmide, como fala Angela Davis, a gente tem ali uma subrepresentação em medicina, engenharia, né, em algumas áreas, na política,
A gente teve uma crescente, mas ainda não é suficiente. Agora, por outro lado, a gente está sobre-representadas. Estamos desempregadas, né? Estamos ali no topo das violências sexuais, das violências domésticas, das violências onde, você chega para fazer uma entrevista. Se você tem um turbante ou uma trança ou uma roupa que diga ali a sua origem, que você tenha orgulho de falar, você muitas vezes não é aceita. Eu, quando me formei nos Estados Unidos de jornalismo em inglês, que voltei para cá, fiz uma entrevista em uma emissora bem famosa do Brasil e me lembro que um dos pré-requisitos era o inglês fluente. E estava eu e uma menina loira dos olhos azuis, por acaso acontecia de ser uma mulher branca, também naquele lugar. E quando acabou, o rapaz que me entrevistou, ele olhou para mim bem no meu olho e falou, olha, você não tem rostinho para a bancada, então não vai ficar você. Eu tinha apenas 28 anos, assim. É óbvio que depois daquilo ali foi muito mais difícil para eu pensar em seguir com uma carreira jornalística. Mas acho que esse é o racismo estrutural que a gente tem vivido, mas que também não é só isso, né? Ele vai muito mais além. A senhora recentemente esteve com a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, e anunciaram a retomada do JAPER, né? JAPER, que é um acordo de cooperação bilateral para combater o racismo. A senhora viveu nos Estados Unidos, conhece a realidade brasileira. Quais são as semelhanças e as diferenças do racismo nas duas sociedades? Eu acho que é mais tranquilo a gente falar, né, do racismo como uma forma geral em ambos os países do que a gente achar diferença e similaridade. Porque, mais uma vez, eu repito, acho que o racismo é racismo em qualquer lugar. Mas teve, para mim, Kennedy, assim, uma virada de chave muito grande quando eu fui morar nos Estados Unidos, que era aquele orgulho de ser o negro americano. E que a gente veio construindo isso no Brasil, não o movimento negro, não o movimento de mulheres negras, porque isso tem desde sempre. Mas a sociedade, de uma forma geral, isso foi agregando, ganhando peso, ganhando forma, de algumas décadas para cá. E eu me lembro que quando eu saio daqui com apenas 16 anos e chego lá, eu tinha assim, um orgulho danado de falar que eu era uma menina negra da favela. Porque quando eu chego em HBCUs, e HBCUs lá são universidades historicamente só frequentada por negros, 90% são pessoas negras, a gente tinha mais acesso. Então, para mim, a maior diferença de tudo, de ambos os países, era os dois têm preconceitos, racismo gigantesco, os dois passam por violências policiais extremamente agressivas. A gente vale lembrar George Floyd, também lembra aqui de Rivaldo. Estava lá. Então, na mesma categoria, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu sentia que lá, por ter uma educação antirracista muito forte, desde um junior college até universidade, as pessoas falavam mais abertamente sobre isso. Eu estudava numa sala que a gente tinha a foto da Angela Davis com Panteras Negras. Do outro lado, a gente tinha ali o Martin Luther King, o Malcolm, e vídeos passando sobre aquilo. E eu não me lembro de ter tido isso nas minhas escolas aqui no Brasil. Então, acho que um ponto que poderia ser muito crucial para a gente ter, dissimilar e copiar, né, é esse investimento na educação antirracista. A gente tem uma lei no Brasil, que é a 10.639, que, infelizmente, agora saiu uma pesquisa pelo GL10, né, um salve a Sueli Carneiro, que é essa nossa liderança, que a lei não é aplicada. Tem 11,7% de lugares no país inteiro. E a gente está, desde o início do ano, conversando com Camilo Santana, com o ministro da Educação, para que a gente possa cada vez mais aplicar essa lei. Porque não adianta, e aí só para não me estender muito mais, a gente pensar em combate ao racismo ou comparar países sem a gente investir na educação antirracista. E não investir na educação antirracista significa a gente ter professores, por exemplo, docentes, que não tenham empatia para com alunos negros que pegam 2, 3 transportes públicos, né, que estão ali vivendo uma realidade totalmente diferente. E eu tentei sempre, em minha vida, quando voltei dos Estados Unidos, passar isso na minha sala de aula, que era demonstrar para os meus alunos que eu sabia o que era aquilo, porque eu vinha de uma favela. Eu venho do Complexo da Maré com muito orgulho, assim, e ser capaz de falar com eles de igual para igual me facilitava ser essa educadora. E nos Estados Unidos eu tinha isso. Então, eu acho que tem pontos, assim, tipo, muito iguais, que é a questão da violência policial, a questão das abordagens, né? Mas também tem pontos que a gente precisava ter mais investimento e mais políticas públicas, que é uma educação antirracista de fato, de qualidade, desde a base até universidades, pós-doutorados, enfim. Pegando esse gancho da educação, do Camilo Santana, né? Por que é importante ter cota racial? A gente entende a importância da reparação histórica. Vamos falar, mas bastava que fosse uma cota social, porque pobre é pobre, né? Mas a senhora estava falando, a gente pega os dados de violência, por exemplo. Homens jovens, mais negros.
As mulheres numa situação de vulnerabilidade no emprego. Mulheres negras mais do que mulheres brancas, né? Por que, ministra Aniele, é importante a cota racial, por exemplo, para o acesso à universidade pública? Sim. A cota racial, ela é a maior política de ação afirmativa que esse país já teve. Eu acho que é importante a gente frisar e repetir muito isso, assim. É a maior política de ação afirmativa que a gente já viu nesse país. A gente sai de 20 anos atrás, onde nós tínhamos 2,3% de pessoas negras que entravam à universidade e se formavam. E a gente chega agora, 20 anos depois, a 47%. A gente não tem ainda 50%. Pensar que a gente tem população de 57%. Então, eu sou fruto da lei de cotas, eu entro na UERJ, né, pela ação afirmativa, passo em terceiro lugar ali para fazer inglês e literaturas, me formando em 2015, e a gente foi ali uma das primeiras turmas, e eu me lembro perfeitamente que tinha ainda uma desmistificação que a gente precisava fazer em relação às cotas, que as pessoas falavam, entrou como cotista, não deve nem saber falar direito. Entrou como cotista, deve ser muito pobre. E a gente precisa lembrar que a cota ela já é social. Porque se a gente for olhar os números e dados do nosso país, a gente tem as pessoas negras no topo das vulnerabilidades. Sim. E sem acesso à educação, sem acesso à saúde, inúmeras coisas. Então, a cota ela já é social e racial. Eu acho que fortalecer a lei de cotas é fortalecer políticas públicas e ações afirmativas nesse país. O presidente Lula, quando faz isso há 20 anos atrás, e inicia ali, né, uma secretaria de igualdade racial e fomenta a lei de cotas, com todo o discurso que ele faz, e agora, 20 anos depois, ele retoma isso, e uma das primeiras coisas que ele fala é desse fortalecimento, não é à toa, porque a gente tem resultado. É muito difícil você debater com alguém que não aceite ouvir os resultados. A gente tem pesquisa, a gente tem dados, a gente tem livros, a gente tem autores e autoras maravilhosos que falam sobre isso. Mas hoje nós termos uma faculdade, né, pública que tem ali acesso e permanência para esses jovens negros. Eu me lembro que na UERJ nós ganhávamos uma bolsa de R$300. E eu saía de Bom Sucesso para Tijuca, perto do Maracanã, que é onde fica a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com muito orgulho, mas eu tinha que dividir os R$300 entre comer, tirar xerox, né, porque toda faculdade tinha isso, tem isso, a gente lembra muito bem, e, ao mesmo tempo, ser capaz de utilizar os transportes públicos para pagar aquilo ali. Então, a permanência desses cotistas também é importante. A gente não precisa só pensar em fortalecer a lei de cotas com acesso, mas com permanência e fazer com que os docentes, de forma geral, entendam também, né, intensifique essa fala. Nós recebemos inúmeros reitores, nós recebemos diretoras de escolas aqui. A gente esteve junto com o Camilo Santana e com o presidente Lula nesse lançamento do acréscimo de bolsas, mas a gente precisa cada vez mais fazer esse debate. E eu sei que, por nós termos um Congresso hoje extremamente conservador, a gente vai precisar dialogar. E eu já me coloquei à disposição. Nós temos recebido os parlamentares lá, nós iremos também ao Congresso, nós temos assessoria parlamentar que tem acompanhado, e eu irei pessoalmente também falar com cada pessoa que seja contrária à lei de cotas. Porque eu acho que a gente agora está no momento de busca de narrativa e de defender a nossa narrativa, entende? Que é de, então, defender a lei de cotas para que não tenha retrocesso, para que a gente não perca esse direito, é extremamente importante. Eu já me coloco aqui à disposição para qualquer pessoa que queira debater sobre cotas raciais, porque eu sou exemplo vivo disso e eu quero cada vez mais poder abrir portas. E os resultados são positivos, são inegáveis. Sim. Ministra, quando a gente fala dos dados de violência, de desigualdade social, e por que a população negra é a mais atingida, e quando a gente faz uma reflexão, a gente junta muita coisa. Mas eu queria uma reflexão da senhora sobre a herança da escravidão, o peso que isso tem, né? Do fim da escravidão tardia no Brasil, enfim. Sim. Por que a violência e a desigualdade atinge mais a população negra e a relação disso com a escravidão que a gente teve? Nossa, começa desde a abolição, né? Da falsa abolição. Porque falar, vocês estão livres, agora vai, se vire por aí. E aí você não tem acesso à moradia, você não tem acesso à terra, você não tem acesso à educação. Você é visto como falavam naquela época, essa coisa, tirem essas coisas daqui. E a gente vai pensando da herança e vendo. Eu me lembro dos meus pais contando pra gente que o meu avô foi um dos primeiros moradores da favela da Maré. E meu avô nordestino, que chega com a minha avó no Rio, ele contava que muitas vezes eles catando comida
no lixo para poder pegar restos de restaurante, as pessoas passavam, tacavam inseticida neles. Ou xingavam, falavam, tira esses destroços daqui, essas coisas daqui. A gente tem inúmeras histórias que vão se repetindo. Mas essa herança que fica, o que mais me dói mesmo é quando a gente chega em 2023, a gente replica essas narrativas. A gente tem, por exemplo, um entregador de iFood sendo uma pessoa negra. Essa categoria que tanto precisa de carinho, de atenção, de condições de trabalho decente, tendo uma moradora de São Conrado, que é a zona sul do Rio de Janeiro, tentando espancar e chamando de coisa daquilo, ou de seja lá o que agredindo, for. cometendo crime. Herança, exatamente, é uma herança, assim, Kennedy, que eu não sei quanto tempo mais a gente vai precisar lutar para que outras gerações não precisem estar aqui, né, explicando por que combater o racismo é tão importante. Mas é uma herança que vem na área da saúde, é uma herança que tem ali pessoas brancas, né, pessoas não negras que se acham no direito de se acharem superior em todas as camadas profissionais, pessoas que se acham superior de falar do cheiro, por exemplo, de uma mulher negra que entra para ser atendida por um ginecologista, que fala que as negras fedem. Então, o que vem, né, antes disso? Vem uma desumanização. A gente tem Fanon que fala sobre isso, que tem uma linha que divide a humanização e os não humanos. E que as pessoas negras são vistas dentro dessa área dos não humanos. Assim, você asfixiar um homem negro dentro de um carro, né, de uma Polícia Rodoviária Federal é inadmissível. Você matar um homem negro no mercado até a morte também, mas também é inadmissível você assassinar uma mulher negra com 5 tiros na cabeça porque representava uma parcela da população que é vista também historicamente como não humanos. Então, a nossa herança, ela segue e, infelizmente, ela é, às vezes, fortalecida por narrativas como a do ex-presidente e como seus aliados, de incitar ódio, de incitar racismo, né, de achar que é natural. De negar o racismo, de falar em mimimi, em vitimização, né? Exatamente. Então, essa negação também faz parte da herança. Então, a gente precisa cada vez mais estar dialogando. Não é fácil, a gente sabe que não vai ser, não tem sido fácil, mas a gente sabe também da importância que é para que garanta minimamente uma vida melhor e mais digna, né? Já diria ali o movimento de mulheres negras com a marcha lá em Dublin também, aqui no Brasil, do bem viver. Garantir vida digna para essa população é o mínimo. E o presidente faz essa fala quando ele diz: precisamos colocar os pobres no orçamento. Precisamos pensar em dialogar com as pessoas negras que estão nesse país passando fome. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, eu espero que já seja menos agora, mas 70% até o ano passado eram de pessoas negras. Então, pensar isso e você passar e olhar, por exemplo, as filas que ficam nas defensorias públicas. Eu estava no Rio de Janeiro segunda e terça, e ao sair de uma agenda da Defensoria Pública, a fila que estava, eu contei 5 pessoas brancas. A fila era enorme. Então, assim, existe isso, só não enxerga quem não quer. E essa herança precisa ser combatida também, né? E nessa questão da população carcerária do país, né? O Brasil tem a terceira maior do mundo. 750 mil, mais ou menos, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça. 69% são pessoas negras. Como a senhora está enfrentando essa questão? O CNJ faz alguns mutirões, o ministro Flávio Dino já falou a respeito disso, mas eu queria ver na agenda do Ministério da Senhora como que isso está. Sim, com certeza. Olha, nós somos muito transversais, né? Então, esse é um assunto que atinge e afeta diretamente a segurança pública, que a gente tem trocado muito, tanto com o Marivaldo, que é o secretário de Acesso de Justiça, né, Direito à Justiça do ministro Flávio Dino, mas também com o ministro Silvio Almeida, que tem aí um projeto em mãos para lançar, um projeto Mandela, inclusive com parcerias de outros ministérios, para pensar e falar exatamente sobre isso. O que a gente não pode seguir admitindo, e eu acho que tem uma discussão ali que é muito mais ampla, como, por exemplo, a questão do perfilamento, né? A gente não pode aceitar que as pessoas negras sejam julgadas, culpadas ou suspeitas porque são negras. Esse defeito que eles chamam, a gente não pode carregar, porque para a gente é motivo de orgulho. Então, a situação das mulheres, por exemplo, estava conversando com a deputada Renata Souza no Rio de Janeiro na segunda-feira, e já conversei também com a Reginete Bispo, também uma outra deputada federal, né, lá do Rio Grande do Sul, que traz muito a defesa dos direitos dessas mulheres. Então, desde segurança e condições básicas, que a gente sabe que infelizmente não há, mas também que não seja sempre porque são pessoas negras.
existe um desejo muito grande do Ministério da Igualdade Racial, mas também de outros ministérios, e do presidente como um todo, do governo federal, né, agora, de que isso diminua, e de que a gente possa estar debatendo isso cada vez mais firme como um assunto de segurança pública que precisa, né, dar ali aos fatos situações concretas de melhoria. É muito difícil a gente falar de investimentos, por exemplo, em presídios, né, cada vez mais. Assim, eu, como boa professora que sou, eu queria muito poder estar cada vez mais falando que a gente vai diminuir os presídios, mas aumentar na área da educação, ou fortalecer a educação pública, fortalecer a educação básica, fortalecer os docentes e professores que precisam estar ali lidando, por exemplo, em escolas públicas, em locais de muita violência e vulnerabilidade. Quando eu dava aula dentro da favela da Maré, eu cansei de deitar no chão com os meus alunos, assim, por ser surpreendida por operações. E muitas vezes eu também vivenciei alunos meus entrando ou saindo de sala de aula e sendo levados. Então, assim, a gente precisa, de fato, começar a conversar e pensar o que tem que ser feito estrategicamente para que combata isso. Porque a gente não pode continuar tendo pobres sendo tombados todo dia, pessoas negras sendo tombadas todo dia ou sendo presas por serem negras. A gente vê uma grande radicalização de polícias militares com uma influência bolsonarista, né? E além dessa coisa, dessa radicalização bolsonarista, o ingrediente do racismo e as incursões o desafio do Flávio Dino, da senhora também, em relação especificamente a essa questão da violência policial. Você tem que retreinar essa polícia como um todo, é uma mudança de mentalidade como um todo, que vai desde a abordagem, porque a pessoa se sente muito à vontade para entrar numa comunidade, sair dando tiro de fuzil. Ela não faz isso na Avenida Paulista, nos Jardins. A Carla Zambelli fez, por exemplo, uma coisa, né? Gente como a Carla Zambelli... Um privilégio branco. Né? Um privilégio de branco, uma mulher né? branca. Enfim, como é que faz, ministra, para resolver? Olha, essa é uma pergunta talvez das mais difíceis possíveis, a pergunta de milhões, assim. Eu atendi 213 mães segunda-feira e eu lhe confesso, Kennedy, que eu não sei como eu consegui dormir naquele dia ali, porque a minha mãe estava comigo também. E mães vítimas de violência. Sim. Mães que no Rio de Janeiro nós temos muitas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que diz que se nós fôssemos reunir todas as mães do Rio de Janeiro que já perderam seus filhos assassinados pelo Estado, a gente lotaria o Maracanã. E estar ali, dos testemunhos mais leves, para você ter uma noção, era de uma mãe que contava que perde o seu filho e algum tempo depois é informada onde ele estava, num cemitério clandestino, e ela vai lá e recolhe o osso do seu filho num saco de lixo para poder enterrar seu filho. Então, a gente está falando... O direito ao luto, né? O direito de chorar pelo ente querido. Não tem, assim. Até isso é negado. Mães, exatamente, porque às vezes levam os corpos. É um assunto extremamente delicado, mas é um assunto que tem que ser enfrentado de acolhimento também a essas mães e, ao mesmo tempo, uma conversa com essa polícia. Porque você entrar numa comunidade que seja numa favela, em horário de escola, com um caveirão, ou você assassinar uma criança com tiro de fuzil nas costas, uniformizada, a gente tem João Pedro, a gente tem a Ágata, a gente tem a Marielle, a gente tem inúmeros casos que, se a gente parar para pensar aqui, eu me lembro muito do João Pedro, que foi no Morro do Salgueiro, em Niterói, onde ele estava brincando com o primo dentro de casa. A Ágata estava saindo da escola, a Maria Eduarda estava fazendo educação física na escola, toma um tiro de fuzil. Então, a gente tem inúmeros casos, mas, assim, essas mães é o que, de fato, me preocupa, porque a minha mãe é também uma mãe vítima de violência. Sim. E essas pessoas que moram ali, naquelas favelas, naquelas comunidades, elas produzem filhos e filhas incríveis. A gente precisa parar de criminalizar o território de favela em todo lugar do país, não só no Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro por ser cria da Maré e ter muito orgulho, mas a gente precisa parar de criminalizar e entrar como se fosse território de ninguém. Assim, a gente tem moradores. As favelas produzem professoras, engenheiras, médicas, produzem deputadas, produzem vereadoras, produzem ministras também. Então, a gente precisa entender que essa questão de segurança pública, né, eu tenho falado muito isso com o Flávio Dino e muito isso também com o Marivaldo, porque a gente precisa desse braço social, desse cuidado com essas mães, de alguém que chegue, né, dentro das polícias mesmo e converse, que a gente possa tentar fazer alguma coisa. Eu moro no Rio, quando eu morei fora, sempre morei no Rio de Janeiro, agora a primeira vez que estou saindo, né, após os Estados Unidos, mas eu sinto que todos os dias nós temos um caso diferente lá. Todo dia a gente vê uma mãe chorando pelo seu filho ter sido tombado, ou a sua filha.
Então, a gente precisa enfrentar esse problema de frente. É um problema de segurança pública, mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa fortalecer esse território e fortalecer essa população. Ministra, vou pedir licença para a senhora um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com a Aniele Franco. Olá, a notícia está de volta com a Aniele Franco. Ministra, eu estava falando da questão das mães que são vítimas da violência porque perdem os filhos, né? Mães e irmãs, a senhora perdeu a Marielle Franco. Houve, com o governo Lula, com Flávio Dino, com essa mudança que a gente está tendo no Brasil, qual que é a expectativa que a senhora tem que a morte da Marielle e do Anderson Gomes, né, seja finalmente esclarecida, né? Que você saiba, ó, o mandante é esse, a motivação clara é essa, né? A gente sabe que os executores estão mapeados, mas é aquele compromisso da máfia um pouco, de se lhe abre a boca para entregar o mandante, a família. Que expectativa real que a senhora tem que a gente possa ter uma elucidação do caso? É sempre muito difícil falar sobre a Mari e tirar a coisa da ministra e da irmã, né? Eu sempre falo mais sim, enquanto irmã. Eu nunca perdi a esperança da gente achar o verdadeiro mandante e também de entender a motivação. A gente tem suspeitas do porquê e a gente tem suspeitas dos mandantes, mas a gente não sabe ainda concretamente nada. Eu espero muito que a gente consiga avançar minimamente. Acho que aquela fala do Flávio Dino, ainda no começo do ano, no discurso de sua posse, enquanto ministro também, que minha mãe estava e eu estava, deu um ar de esperança, eu te confesso, porque qualquer que seja a cooperação diante desse caso, para a gente é essencial. A gente sai de um presidente que nunca reconheceu de fato esse crime e o quanto esse crime abalou democraticamente o país como um todo, o mundo. Crime né? político. O mundo inteiro cobra por justiça e por uma resposta. Enquanto a gente não souber quem mandou matar a Marielle, a gente continua tendo uma democracia fragilizada. A Marielle é assassinada com 5 tiros na cabeça, Kennedy, eu que cheguei ali no local do crime dela, e 2 horas depois a minha irmã estava sendo vítima de fake news. Eu recebi nos meus grupos de bairro daquela época. Então, pensar essa resolução desse crime também é um pouco para isso. A gente teve desembargadores, a gente teve deputados federais, a gente teve senadores que foram e espalharam fake news contra a Marielle. Então, a gente entender o porquê que isso acontece, que isso é muito claro, né, que tem ali um racismo, que tem ali, por ela ter sido uma mulher negra de favela, por ter tido aquela votação expressiva, mas resolver esse caso e esse crime, eu jamais vou perder a esperança. Eu posso estar aí, né, já numa idade um pouco mais avançada, mas eu acho que faz parte muito da nossa família também, lutar pelo que a gente acredita, mas também seguir esperançosa por dias melhores e por essa resolução. Importante, sim. Ministra, eu queria que a senhora falasse rapidamente, que a gente está com pouco tempo, e eu queria abordar umas outras questões com a senhora, do Plano Nacional de Comunicação Institucional Antirracista e do letramento racial, que são essas medidas que a senhora está implementando? O letramento racial, ele é a gente poder passar para a sociedade a importância de debatermos tópicos pertinentes à sociedade com a população negra. Então, é a gente falar quais são, né, os dados de violência, a gente poder divulgar autores. O letramento racial, ele passa por isso, assim, a gente ter uma base intelectual por trás do que a gente está falando. Basicamente, resumindo, é um pouco disso. Quando a gente tem uma reunião com a Petrobras, por exemplo, e elas falam, a gente quer implementar um edital. Aí fala, olha, vamos então fazer um letramento racial com essas pessoas que estão implementando o edital. Um exemplo. E a gente vai sentar com essas pessoas para explicar o que é o racismo estrutural, institucional, por que é importante ter cotas, por que é importante a gente ter ali uma fala de alguém num evento grande para o empresariado, para falar sobre a importância de termos negros em lugar de decisão. É um pouco disso, resumidamente. E uma comunicação antirracista, ela perpassa por exemplo, sair uma matéria no jornal do veículo X que diz bandido, sei lá, mata fulana de tal, um exemplo. Aí, no outro dia, é um jovem que é branco e fala, jovem comete tal coisa. Essa diferença que tem, e isso é gritante se a gente pegar... eu sou doutoranda em linguística aplicada, então eu estudo isso também já há algum tempo, e é notório, às vezes, uma mídia tal, como se comporta e como se fala diante de jovens negros. O negro já é pré-julgado, o branco ele tem a presunção de inocência. Isso é muito clássico quando a gente fala sobre drogas, por exemplo. Sim. Então, tem jovem branco, jovem foi flagrado com tantos de maconha, um exemplo.
Aí do outro lado tem bandido, fazia tráfico, nananana, e já é um jovem negro. Então, esse é um pouco da comunicação antirracista que a gente quer falar e debater e levar para as grandes mídias. Ministra, falar em negros em posição de poder, o Supremo Tribunal Federal está sem um representante da população negra, o Joaquim Barbosa se aposentou. Sim. E tem agora, em outubro, a vaga da Rosa Weber. Sim. O Lula indicou o Cristiano Zanin, que é um homem branco, para o lugar do Ricardo Lewandowski, inclusive está sendo, né, vai assumir em breve a corte. A senhora acha, muitos argumentam, não deveria levar a critérios de raça e gênero, por exemplo, indicar uma mulher negra para o Supremo. O critério tem que ser o que está na Constituição: notório saber jurídico e reputação ilibada. Como é que a senhora vê essa questão e o que a senhora acha que o Lula deveria fazer? Eu acho que o presidente tem mais uma oportunidade de fazer história. Eu sempre brinco muito com ele, falo, como falei, por exemplo, sobre o decreto dos 30%. Eu falei, olha, isso aqui tinha que ser o senhor. 20 anos atrás o senhor queria ser PIR, agora o senhor traz o Ministério da Igualdade Racial e hoje está aqui fazendo história, nunca tendo visto antes um decreto de 30% na administração pública federal. Então, ele coloca ali cargos para pessoas negras. Eu acho que ele tem a oportunidade de fazer isso mais uma vez. Nunca tivemos uma mulher negra e o meu posicionamento, se ele me perguntar a opinião, se eu tiver a oportunidade de falar também, vai ser para a vaga dela. Eu defendo e reitero, uma mulher negra. Nós temos inúmeras mulheres negras extremamente capacitadas para estarem ali e eu adoraria ver pela primeira vez ele fazendo história nesse Lula 3 ali, indicando uma mulher negra. Ministra, a gente vê muito racismo também nas redes sociais. Nossa. A gente viu esse simulador de escravidão, esse joguinho que estava aí banido da Play Store recentemente, depois de pressão, né? Porque estava lá, achavam que podiam ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Sim. E a gente está vendo que o PL das fake news lá no Congresso deu uma estacionada. Sim. Né? A ala mais conservadora e as redes sociais, com propaganda mentirosa, conseguiram travar um pouco essa discussão. Como é que a gente destrava e que medidas podem ser tomadas no âmbito das redes sociais para combater o racismo? Rede social se tornou um lugar onde as pessoas acham que não tem dono, né? Você fala o que quer e não acontece nada. Essa questão do aplicativo, nós notificamos imediatamente, sentamos com o Google, inclusive, também para conversar e foi tirado do ar. Né? É inadmissível. Parece que tinham ainda alguns outros que a gente também tem estudado sobre isso. Esse PL, né, que acaba ficando com esse nome, mas tem ali o intuito de ter transparência, integridade, porque, na verdade, o que a gente quer é que as Big Techs possam responder sobre isso, monitorem e depois deem, né, uma satisfação para o governo. Não é que é uma censura, como, infelizmente, né, a oposição tem falado muito sobre isso, mas eu reforço, assim, a gente foi vítima disso e segue sendo vítima disso a todo tempo. Então, ter um órgão sério que controle essas empresas é essencial. Não é liberdade de expressão, né? A gente tem que entender que tem um limite do respeito e o limite do que pode e que deve ser falado. A Mari, como eu falei esse exemplo, quando ela é assassinada, que falavam atrocidades sobre ela, a gente não conseguiu, durante muito tempo, retirar do ar essas informações. Foram anos para que a gente pudesse. Então, essa regulamentação, tendo mais transparência, tendo ali um órgão que controle isso, que nos dê respostas e consiga definitivamente, né, fazer um recorte. Olha, isso aqui é racismo, isso aqui é LGBTfobia, a gente precisa. Responsabilizar pelo conteúdo que publicam, pelo que veiculam. Não temos nada a ver com isso. Tem a ver, vocês estão ganhando dinheiro com isso, tem a ver. Exatamente, com certeza. Importante. Mas eu queria falar um pouco do papel da Janja como primeira-dama. A senhora que é uma mulher em posição de poder, uma mulher protagonista nesse sentido. Há críticas aí, vira e mexe na imprensa, nas redes sociais, a uma suposta influência excessiva da Janja sobre o Lula. Está afastando dos políticos, ela está mandando muito no governo. A gente já viu na política brasileira os ingredientes de misoginia e machismo. A própria Dilma foi presidente da República e sofreu um golpe parlamentar, enfrentou isso. Como é que a senhora encara essas críticas? Não dá nem para chamar de debate, isso não é um debate, né? Esse tipo de comentário sobre o papel que a Janja tem como primeira-dama. Acho que você falou até na sua pergunta, é misoginia, assim. Eu tenho a Janja como uma parceira. Eu falo muito sobre isso, falo para ela, falo sempre quando estou com ela e sem que esse papel que ela hoje ocupa, ela tem ressignificado. Ela podia sentar e não querer participar de nada.
né? Mas, pelo contrário, nós estivemos juntas semana passada no encontro de mulheres quilombolas. Ela foi com a gente, ela discursou, ela estava lá para apoiar. Desde o GT de transição, desde a campanha, eu diria, desde a gente subir o Alemão até a gente estar ali com diversos movimentos de mulheres no Rio de Janeiro, que era onde eu estava participando da campanha do presidente muito ativamente, ela foi uma parceiraça com a gente, de ouvir, de sentar, de propor. No GT Mulheres, onde eu fiz parte na transição, ela veio inúmeras vezes sentar com a gente, entender qual era o histórico, porque várias políticas públicas que tinham sido descontinuadas também nessa área, e ela estava preocupada com isso também. E hoje, quando eu pego uma matéria que eu leio sobre isso, a mim não me surpreende, porque a gente está num país onde eles não gostam que mulheres ganhem esse destaque. Então, a misoginia, a violência contra a mulher é algo que é extremamente grande, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu sempre gosto de me posicionar quando eu vejo falas sobre essa, porque comigo, pelo menos, tem sido o contrário, assim. E ela, de fato, segura a nossa mão, tanto no Ministério da Igualdade Racial, mas também no de mulheres, que eu acompanho, estamos no mesmo prédio, e sempre que a gente precisa... Você entende que ela dá uma contribuição importante? Muita, assim. Sempre que a gente precisa, a gente aciona, ela está lá presente, tem nos acompanhado, e eu espero que ela continue, porque está desempenhando um papel ali importantíssimo. Ô, ministra, chegamos aqui no finalzinho, tem um pinga-fogo, geralmente eu faço dos presidentes que vão do Getúlio ao Lula e tal. Mas eu queria fazer um sobre mulheres protagonistas, mulheres negras importantes. Sim. Tem uma mulher que não é negra, mas também é importante, eu quero ouvir a senhora a respeito delas. Queria que a senhora respondesse em poucas palavras, sim. Enfim. Dandara dos Palmares. Revolução. Ruth de Souza. Representatividade. Chiquinha Gonzaga. Nossa, muita força. Dona Ivone Lara. Ai, gente. Dona Ivone tem algo especial, assim, porque meus pais nos criaram sempre falando, contando histórias, então eu vou dizer minha infância. Elza Soares. Nossa, a maior de todas. Elza ressignifica um lugar também da mulher negra de superação. Benedita da Silva. Minha liderança, uma mulher que eu tenho muito apreço. Quando eu fui convidada pelo presidente Lula, foi uma das primeiras que eu liguei para conversar. É uma mulher que me inspira. Para mim, é uma das maiores políticas que esse país já teve. Lélia Gonzalez. Lélia é poder, é potência, é educação. Dilma Rousseff. Quer falar mais da Lélia? Não, acho que Lélia, se eu ficar aqui, eu vou me estender. Lélia é maravilhosa, né? Dilma Rousseff. Dilma é a presidenta que sofre injustamente esse golpe, mas é uma mulher lutadora, guerreira, aguerrida, que dá a volta por cima, a quem eu tenho a honra de poder também ter esse contato, ligar. E nunca vou me esquecer do dia que eu fui anunciada. Ela falou, eu tenho uma ministra para chamar de minha. E é um orgulho para mim. Marielle Franco. Marielle, acho que meu maior exemplo... Eu sabia que vinha Marielle, mas eu falei, não vou me emocionar. Acho que depois da minha mãe, é a pessoa que eu devo tudo também. Acho que a Mari foi covardemente assassinada. Eu acho que tentaram calar a voz da Marielle, mas a Marielle, ela transcendeu, né, essa semente dela, e as ideias dela têm sido a prova de bala. Bonito, ministra. Aniele Franco. Aniele é mãe de duas meninas que ela ama muito, está entendendo a missão dela desde o luto à luta, desde 2018. Mas também é uma mulher que não abaixa a cabeça para ninguém, é uma mulher que está ali lutando. É difícil falar em segunda pessoa sobre si mesma, mas tenho tentado desempenhar um papel importante, uma missão que a população negra como um todo merece, mas também muito para honrar quem veio antes de mim, seja Sueli Carneiro, né, Benedita da Silva, mas principalmente minha mãe e minha irmã. Está representando muito bem. Obrigado aí pela entrevista. Obrigada. Carisma, inteligente. Parabéns aí. Obrigada. Pelo trabalho, viu? Conte com a gente. Abraço para a senhora. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Valeu. A notícia volta na semana que vem. Muito obrigado aí pela sua audiência. Boa noite.